Olá, pessoal. Bom dia. Pessoal, vamos começar essa nossa primeira parte falando de arcos, tá? Para isso a gente tem que ter em mente o que é uma circunferência. Só relembrando, a circunferência é um lugar geométrico de um plano a uma mesma distância de um ponto fixo. Ou seja, eu tenho um centro O, todos os pontos que estão equidistantes, ou seja, estão à mesma distância desse ponto O, todos esses pontos aqui recebem o nome de circunferência. E essa distância recebe o nome de raio. Ou simplesmente aqui vamos chamar de R ela, tá? Isso aqui a gente já conhece ela. Agora a gente vai falar de um arco de circunferência. Um arco de circunferência, pessoal, é essa medida tem dois pontos da circunferência, tá certo? Considera dois pontos dois pontos qualquer da circunferência. Essa distância entre o ponto A e B é chamado de arco. E quando eu me referir a arco, eu vou estar colocando AB com um tracinho em cima aqui dela, ó. Digamos, eu quero um arco AB. Eu vou fazer AB com é diferente do tracinho, porque o tracinho o segmento de reta, né? Aqui não, aqui eu estou falando do arco. Quando esse arco, os dois pontos são iguais, são coincidentes, ele fala arco nulo ou um arco de 360 graus. Aqui é só termo de quando os dois pontos são iguais. Agora a gente vai falar das medidas de arco. Ao medir a grandeza, temos como resultado o número real. Ou seja, se eu pegar esse daqui e medir, colocar um barbante em cima, depois medir o comprimento do barbante, eu vou ter um número, não vou? Essa medida de número aqui que recebe o nome de arco, tá certo? A medida do arco, tamanho, comprimento do arco. Aqui começa outra coisa, porque eu quero só antes de a gente ir para lá, repare que é o seguinte, essa medida de arco, ela está diretamente ligada ao ângulo central. Esse arco equivale a um ângulo central. E ângulo a gente já viu lá atrás, que um ângulo, que um círculo completo, ele tem 360 graus. E a unidade quando a gente mede o grau é um grau equivale a 1/360 avos do círculo, ou seja, medida de um grau, se eu pegar o transferidor, ver aquele pontinho é um, dividir o círculo em 360, a gente chega num grau, tá certo? Tá. Agora, quando a gente vai medir o arco, essa parte de fora, o ângulo aqui dentro, a gente viu que ele é medido em grau. Essa parte de fora aqui, ele é medido em radianos, ou simplesmente rad. Essa medida aqui, tá certo? É uma outra unidade de medida chamada radianos. E aqui dentro eu meço em graus e aqui fora em radianos. Ou simplesmente rad. Pessoal, o radiano ele está diretamente ligado com a medida do raio. Ou seja, quanto que mede um radiano daqui até aqui? Vai ser um radiano equivale a uma medida de raio. Tá certo? Se eu falo que o arco AB equivale a um radiano, eu estou falando que o AB equivale a um raio, a medida de um raio. Então, o radiano está diretamente ligado, se eu quero um número real, ele está diretamente ligado à medida do raio da circunferência. Então, muitas vezes a gente vê, professor, a circunferência mede 1. Pessoal, não é que a circunferência mede 1, ela mede um raio.
ela mede um raio. O raio dela pode ser qualquer número, tá certo? Mas, para simplificar, um radiano equivale à medida de um raio. Então, a medida do radiano vai variar de circunferência para circunferência, dependendo do seu raio. Tá? Que eu falei para vocês, um radiano equivale a um raio. E se eu falar que esse arco aqui equivale a um radiano, a um rad, então ele está equivalendo à medida de um raio. Isso é interessante para a gente, porque agora a gente consegue estipular algumas relações. Tá certo? Como assim, professor? Algumas relações. Ó, um radiano, eu quero saber a medida do radiano de uma circunferência. X, desconhecido. Mas eu sei que um radiano equivale a um raio. O comprimento total da circunferência, a gente já viu lá que é 2πr, né? Fazendo a nossa multiplicação cruzada, x vezes r, rx. O r desce dividindo, cancelo, cancelo. Então, pessoal, uma circunferência mede 2π radianos. Sempre, pessoal, a circunferência vai medir 2π radianos. Professor, mas não é 2πr? Sim, porque o r equivale ao radiano. Mas nesse momento aqui a gente vai estar utilizando radianos, tá certo? Então, agora eu quero que vocês reparem que existe uma relação entre graus e radianos. Uma reação de vai e vem. Por quê? Se eu possuo uma medida em graus, essa medida ela possui uma equivalência em radianos, tá certo? Isso aqui é um grau, um ângulo qualquer, θ, tá? Possui uma medida em radianos. E a gente vai estar utilizando isso nessa conversão para a gente estar trabalhando em uma regrinha de 3, só multiplicar cruzado. Então, a gente, desenvolvendo aqui dali, a gente chega aqui, π, ó, eu quero saber qual que é o ângulo beta de uma circunferência de 360. Essa relação a gente já viu, 360 equivale a 2π radianos. E eu quero saber quantos radianos eu tenho aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente chega aqui, π radiano, π equivale a 180 graus. Então, pessoal, π tem uma medida equivalente, π radianos, tá certo? Equivale a 180 graus. Essa medida aqui eu vou guardar ela, que ela vai ser importante mais para frente. Muito importante. Ó, e daí eu tenho o seguinte caso. Converta em radianos a medida de 30 graus. Então, eu sei que 30 equivale a x. Mas eu tenho uma outra relação lá, que um radiano equivale a π. Esse π aqui é aquele número lá, 3,14, 15, 15, 9 e continua, tá? Outra eu simplesmente simplificando, a gente geralmente usa 3,14. Esse é o valor aproximado de π. Então, se eu quero saber qual é a medida em radianos aqui agora, basta eu fazer a multiplicação. X equivale a 30 e π equivale a... Então, vamos lá. 30 é equivalente a x vezes π. Opa, fazer primeiro aqui, né? Só um pouquinho, pessoal. Aqui eu acabei escrevendo um ponteiro. Minha borrachinha. Ponteiro, minha caneta. Aí. Fazendo multiplicada. Fazendo multiplicação cruzada. Opa, aqui eu inverti de novo, pessoal. Perdão que eu fiz caca aqui. Deixa eu só me corrigir.
Aí, pronto. Vamos acordar, vamos de novo. Caneta. Radianos, aqui é radianos, embaixo é radianos. Se π é radianos, então é radianos. Aqui é 180. Agora sim, pessoal. 180x equivale a 30 π. X equivale a 30 π sobre 180. Simplificando aqui, cortei o zero, né? Simplificando, x equivale a 3, a 3 por 6 π, ou simplesmente π sobre 3. Tá certo? Então, essa medida em radianos que eu tenho aqui, opa, cortei zero, pá, aqui eu simplifiquei em cima, não simplifiquei embaixo, né, pessoal? Eu tô meio dormindo hoje ainda, pessoal, tô acordando, tá? Sou com vocês. Aqui, pronto. Ponteiro, volta minha caneta, aí. Simplifico por 3 em cima, vai dar 1 por 6. Dividir por 3 e dividir por 3. Então, π é π sobre 6. Ou simplesmente x equivale a π radianos por 6. Tá certo? Pessoal, grosso modo, como a gente está falando de circunferência, geralmente quando a gente fala de π, a gente fala de radianos. A gente só fala que ele equivale a π sobre 6. Esse valor é em radiandos, esse valor é em graus. Repare que tem sempre uma relação entre graus e radiandos. Aqui, como é uma relação de vai, vem, ida e volta, ele posso também converter. Se eu tenho radianos, eu posso simplesmente estar fazendo a inversa, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, π sobre 3 radianos. Esse é o radiano que eu tenho. Vamos montar aqui que nem a gente tinha montado de hoje. Radiano. Graus. 1 π radiano equivale a 180 graus. Essa relação a gente sabe. Agora, eu tenho π sobre 3 equivale a x. Fazendo a multiplicação cruzado, eu tenho aqui xπ é igual a 180 vezes π dividido por 3. O π vem dividindo, logo eu tenho 180 por 3 dividido por π. Π cancela com π, 180 por 3, 60. Logo, meu x aqui equivale a 60 graus. Algum aluno mais atento pode chegar e falar: professor, eu posso pegar e substituir esse π radiano por 180 aqui direto? Pode, pessoal. É um jeito rápido de fazer, tá certo? Mas uma regrinha de 3 simples, a gente chega a esse valor aqui. Se não lembra qual que é o valor, sempre. Um π radiano equivale a 180 graus. Aqui ele está querendo saber, determine a medida do arco em radianos. Pessoal, aqui vem o seguinte. Ele quer a medida do arco. Então, esse aqui é um número real. Tá certo? Isso aqui tem uma medida real. Eu sei o seguinte. Que essa medida aqui equivale a o raio. Tá certo?
Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que estipular uma, uma coisinha bem direta. Por quê? Isso aqui, quantos raios cabe aqui dentro? Basta eu medir pela medida do raio. Isso aqui está em centímetros, então eu vou dividir pela medida do raio. Quem que o raio é? 5. 7 dividido por 5, 1,4 radianos. É a medida aproximadamente desse arco aqui em radianos. Tá certo? Professor, então, mas se eu quiser isso aqui em... Se eu quiser isso aqui em graus, posso transformar? Perfeitamente, pessoal. Agora eu tenho a medida em radianos. Se a medida em radianos equivale a graus, eu já tenho essa medida, não tem? Então basta eu fazer a minha multiplicação cruzada lá. Porque essa medida aqui vezes π, né? Na verdade, essa medida aqui é o... Eu preciso transformar ele em π primeiro, né? Transformo essa medida aqui em π. Quando transformar essa medida em π, eu consigo transformar isso aqui em radianos. Ah, tá. Aqui agora a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem. Converta em radianos a medida equivalente. Ou seja, sempre a regrinha de 3 aqui, pessoal. Eu recomendo que vocês façam isso aqui como exemplo. Depois vocês vão lá para nossa PC. A partir, eu acho que do exercício 6, 7, 8, ele tem esses exercícios de conversão em radianos, tá certo? 6, 7, 8. Vocês vejam lá que é a parte de conversão. Aqui eu vou encerrar aqui. Qualquer dúvida me chamem. Não deixe de perguntar.